Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele se casou com uma mulher em uma cadeira de rodas. Suas lágrimas comoveram toda a sala. Numa pequena cidade russa aninhada às margens do majestoso rio Volga, onde invernos rigorosos se estendiam sem fim e as ruas de paralelepípedos eram frequentemente varridas por um vento gélido, vivia Ivan Petrovich. Um homem robusto e discreto na casa dos 30, com uma figura sólida fascinada pela fragilidade do seu passado. Órfão desde a infância, cresceu sob o olhar gentil, mas austero da avó, uma mulher de mãos ásperas e um coração enorme. A sua antiga, mas acolhedora casa de madeira situava-se num bairro modesto, longe das largas avenidas e das luzes brilhantes da cidade. Ivan trabalhava como mecânico em uma pequena oficina mecânica, um lugar com cheiro de óleo e metal, onde passava os dias consertando carros em um silêncio quase sagrado. A mecânica era uma forma de meditação para ele, uma maneira de dar sentido à vida. Cada parafuso apertado, cada motor restaurado, era um passo em direção a um futuro que ele esperava ser um pouco mais brilhante. Mas fora da oficina, sua vida era simples e solitária. As noites transcorriam em uma rotina monótona, uma refeição frugal, uma rara conversa com a avó e por fim silêncio. Numa noite de inverno, enquanto a neve caía densamente, cobrindo a cidade com um manto branco deslumbrante, Ivan voltava para casa após um longo dia. O vento gelado fustigava suas bochechas e seus ombros estavam curvados de frio e fadiga. Ao atravessar a praça central, normalmente um lugar movimentado, mas deserto naquela noite, viu uma figura imóvel em uma cadeira de rodas. Uma jovem sozinha, envolta em um casaco pesado, com um cachecol firmemente enrolado no pescoço. Seus olhos azuis profundos brilhavam apesar da noite que caía, mas refletiam uma tristeza intensa misturada a uma determinação silenciosa. Seu nome era Ania Makarova. Nascida em uma família rica, filha única de um empresário influente, ela levava uma vida tranquila e protegida até que um terrível acidente de carro a destruiu. Alguns anos antes, uma colisão brutal a deixará paralisada da cintura para baixo, confinando-a a uma cadeira de rodas. Desde aquele dia, Ania se isolara do mundo, recusando-se a deixar qualquer pessoa se aproximar. Vivia reclusa na vasta casa da família, isolada do calor humano e de olhares compassivos ou, pior, condescendentes. Ivan, sensível a essa solidão, sentiu o coração afundar ao vê-la ali, tão isolada naquela noite fria. Sem pensar muito, aproximou-se dela e com voz suave, ofereceu-se para ajudá-la a carregar as sacolas que ela carregava. Ania olhou para ele com desconfiança a princípio, surpresa com a atenção inesperada, mas depois aceitou com um leve sorriso nos lábios. Este pequeno, simples e humilde gesto foi o início de uma amizade frágil, mas sincera, uma ponte entre duas solidões. Entre o discreto mecânico e a jovem ferida pela vida, algo invisível, mas poderoso, começou a emergir, uma promessa silenciosa de que mesmo nas noites mais frias, o calor pode encontrar seu caminho. Com o passar das semanas, Ivan nunca perdia a oportunidade de visitar Ania. A cada vez, cruzava a porta da grande casa da família, onde o silêncio pesado parecia querer sufocá-lo. Mas ele trazia consigo um novo calor, compartilhavam momentos simples, quase banais para outros, mas imbuídos de uma sinceridade rara. Uma xícara de chá fumegante preparada com carinho, o aroma de menta e mel preenchendo o ambiente, longas conversas que se estendiam até tarde da noite. Conversavam sobre tudo e nada sobre o tempo, mas acima de tudo sobre o que a vida havia poupado ou roubado. Ania, que passará tanto tempo trancando suas emoções em uma fortaleza invisível, aos poucos aprendeu a se abrir. Ela confidenciou seus sonhos esquecidos, aqueles desejos tímidos por uma vida normal, um futuro sem dor. Compartilhou seus medos mais profundos, aqueles que ninguém jamais ouvirá, escondidos atrás de uma máscara de indiferença. Ivan, por sua vez, descobriu uma mulher de inteligência aguçada e sensibilidade rara. Ele não viu sua cadeira de rodas, nem suas limitações físicas. Viu a força que emanava dela, aquela luz interior que os outros ignoravam. A cada dia, o vínculo entre eles era tecido, forte e frágil, um fio de ouro entre duas almas solitárias. Mas naquela pequena cidade onde todos sabem de tudo, começaram a circular boatos. Por que esse homem simples, esse mecânico de aparência honesta, está interessado em uma mulher em uma cadeira de rodas? Os preconceitos eram numerosos, silenciosos, mas poderosos. Os vizinhos observavam com espanto, alguns com desconfiança, outros com um desprezo mal disfarçado. Ivan sentia aqueles olhares pesando sobre ele, como uma sombra que nada parecia capaz de dissipar. Mas não se deixou abalar.
Para ele, Ania não era uma vítima, muito menos um fardo. Era uma mulher completa, com suas paixões, seus sonhos, sua dignidade. Ele amava sua força silenciosa, sua coragem diante da adversidade, a beleza pura de sua alma. Então chegou uma noite de verão, amena e clara, onde o céu estrelado parecia abençoar sua futura união. Sentados lado a lado em um velho banco de madeira sob o carvalho centenário no jardim, Ivan pegou a mão de Ania. Seu olhar era sério, mas repleto de infinita ternura. Ania, você quer se casar comigo? Lágrimas brotaram nos olhos de Ania. Era mais do que um pedido. Era uma promessa, uma nova esperança. Ela sentiu, incapaz de falar, tomada pela emoção. A união deles, embora nascida de um amor sincero e profundo, causou comoção na comunidade. Muitos viram esse casamento como um gesto de caridade, uma espécie de piedade disfarçada. Mas aqueles que os conheciam de verdade sabiam que se tratava de uma história de amor verdadeira, rara e preciosa. No dia do casamento, a pequena igreja ortodoxa da vila estava lotada. Familiares, amigos e vizinhos compareceram. Alguns com o coração aberto, outros com julgamentos prestes a cair. Enquanto Ania, radiante em seu vestido branco, deslizava lentamente pelo corredor, seu olhar encontrou o de Ivan, parado aos pés do altar, com o rosto tomado por intensa emoção. Naquele silêncio, carregado de tudo que nunca havia sido dito, suas mãos se buscaram e se apertaram. E de repente uma torrente de lágrimas irrompeu pela sala, varrendo barreiras, preconceitos e medos. Foi uma celebração do amor, da resiliência da vida, além de tudo que os olhos podem ver. A vida de Ivan e Ania não era um conto de fadas sem desafios. Cada dia trazia sua cota de desafios, grandes e pequenos, que o casal enfrentava com silenciosa determinação. Ania, privada do movimento das pernas, dependia da ajuda de Ivan para as tarefas mais simples: vestir-se, movimentar-se pela casa, preparar uma refeição. Mas Ivan não era apenas um mecânico habilidoso com motores, ele também se tornou um mestre da paciência e da gentileza. Para facilitar o dia a dia, Ivan montou uma pequena oficina na casa, especialmente adaptada às necessidades de Ania. Instalou rampas, adaptou as superfícies de trabalho e transformou o mundo da família para que ela pudesse ser o mais independente possível. Aprendeu a ouvir sem interromper, a compreender sem julgar e a oferecer apoio discreto, mas constante. Em seus momentos íntimos, em meio a sorrisos cúmplices e silêncios compartilhados, um sonho crescia lentamente, o de ter um filho. Mas o caminho para esse milagre era repleto de obstáculos. Após várias tentativas frustradas, acompanhadas de uma longa batalha médica entre esperança e decepção, Ania finalmente engravidou. Essa notícia foi como um relâmpago em suas vidas, um milagre que parecia desafiar todas as leis do destino. A gravidez, no entanto, não foi fácil. O corpo frágil e desgastado de Ania lutava para sustentar essa nova vida. Ela sofria, às vezes em silêncio, enquanto Ivan a observava ao seu lado, garantindo que nada faltasse. E na cidade, olhares maliciosos nunca estavam longe. Alguns ainda murmuravam, surpresos, às vezes invejosos, às vezes desdenhosos. Mas para Ivan e Ania, esses julgamentos não tinham poder. O amor deles havia se tornado uma fortaleza invencível. A história deles, por muito tempo escondida atrás de muros de segredo, gradualmente se tornou um exemplo para a comunidade. Juntos decidiram fundar uma associação dedicada a ajudar e integrar pessoas com deficiência. O objetivo era simples mas poderoso: oferecer àqueles que, como Ania, viviam nas sombras, uma luz de esperança. Um espaço onde pudessem recuperar a confiança em si mesmos e na vida. No dia em que sua filha nasceu, uma onda de emoção percorreu a pequena casa. Ivan e Ania, exaustos mas realizados, derramaram lágrimas de alegria e gratidão. Sua filha, frágil mas cheia de promessas, tornou-se o símbolo vivo de um amor que transcende corpos, dores e preconceitos. Durante uma pequena cerimônia cercada por seus entes queridos, suas lágrimas misturadas enviaram uma mensagem clara e poderosa: a verdadeira força não está no corpo, mas no coração. Ivan e Ania mostraram a todos que o amor, quando sincero e profundo, não conhece limites. Que na paciência, na perseverança e na ternura reside a maior vitória. Suas vidas, longe de serem perfeitas, foram um testemunho vibrante de humanidade, coragem e esperança.